Graça e paz, glória a Jesus, mais uma vez estamos aqui na presença do nosso papai, alegres porque temos certeza que ele tem nos abençoado de uma forma tremenda, né? E lá, graças a Deus por isso. E hoje nós temos mais bênção da parte do papai, que ele tem colocado em nossos corações, né? Desejo a todos que estão ou que estarão nos ouvindo, né, que o Espírito de Deus possa brilhar, né, no seu coração, brilhar no seu entendimento, fazer notória, né, a palavra dele, que haja luz, como disse Deus, e haja luz no teu espírito, para que você possa receber tudo aquilo que ele tem para a sua vida. É isso, meu amor? Também cumprimento todos com uma boa noite, né? Ou bom dia, não sei o horário que você vai ver, né? É verdade. Com graça e paz, né? Mais uma noite, nós aqui estamos de noite, né? Sim. Para falarmos desse amor, né, tão especial, tão profundo que Deus teve por nós, né? Pela humanidade, a ponto de dar seu filho, né? Para morrer no nosso lugar. Então, é desse amor, essa semente que nós queremos, né, semear no seu coração essa noite, né, meu amor? Essa noite nós queremos falar do engano do pecado, não é? Forte isso, hein? É um tema que a gente já tem desenvolvido, nós temos, né, temos assim comentado entre a gente, temos estudado esse tema. O Espírito Santo tem acrescentado, né, versículos, tem acrescentado tópicos para a gente estar colocando dentro desse tema, né, o engano do pecado. Talvez o mais traiçoeiro, não é? Porque o pecado é traiçoeiro, né? E talvez seja o engano do pecado mais traiçoeiro que um ser humano possa né, passar, a experiência que ele pode passar, né? Mas nós vamos dar início aqui, nossos escritos, para nós acompanharmos os nossos versículos. Sim. Mas assim, antes de... né, eu não coloquei, mas o Espírito Santo me lembrou que antes da gente colocar, né, já no estudo, é que quando a gente prega a graça, o Evangelho da Graça, a gente é muito mal interpretado, né? É como se nós estivéssemos dando permissão para o pecado, né? Sendo que o pecado é tão maligno a ponto de Deus, né, ter que vir na pessoa de Jesus Cristo e sofrer a condenação no nosso lugar, né? Para que nós fôssemos livres não só da condenação, mas do próprio pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, dizer que a graça é permissão para pecar, né, ele não conhece, né, é fazer pouco caso, né, do espírito da graça, que a Bíblia, né, fala isso em Hebreus, né, é pisar com os pés o sangue de Cristo, porque era tão impossível nós nos libertarmos do pecado, né, que precisou Deus intervir, né? Então, jamais a graça é permissão para pecar, né? Não é te liberar, porque permissão para pecar é a mesma coisa que Deus te liberasse para morrer, né? E Deus jamais faria uma coisa dessa, né? Então, mas ele não te libera para morrer, mas ele te livra dos tentáculos, né? Das garras do pecado, da força do pecado, daquilo que te leva a pecar, né? E porque nós estávamos, né, condenados, né? Estávamos caminhando para esse dia da sentença, né? Que nós sabemos que não é só a morte, porque se fosse só a morte, Jesus não viria, né? Se tudo se encerrasse com a morte, a condenação fosse só a morte física, por que ainda nós morremos, sendo que Jesus já morreu nossa morte? Era para a gente voltar a viver eternamente, né? Se fosse tudo encerrado na morte, mas não. Existe algo depois da morte, não é? Então é dessa condenação que Cristo veio nos salvar, né? Então, quando eu digo a questão de, né, Deus não libera ninguém para morrer, por isso que Deus não libera o pecado, né?
para a gente justamente entender, né? Porque todo prazer, né? Porque aparentemente o pecado ele tem um prazer por trás, né? Ou uma atração na nossa carne que nos proporciona prazer. Quer ver uma coisa que te proporciona prazer? O açúcar, não é? Ele vai, porque às vezes a gente só foca coisa, né, da área moral, mas vamos pela área, né, da gula, vamos supor, a gula é pecado, né? Tudo que você fizer em excesso, né, vai ser pecado e pode te prejudicar. Hoje não mais prejudica Deus, que nós vamos falar sobre isso. Não é relação você a Deus. O pecado, ele antes da morte e ressurreição de Cristo, né, ele fazia separação entre o homem e Deus. Não é? Mas depois da morte e ressurreição de Cristo, não. Por isso que ele morreu, né? Para que hoje nós tivéssemos essa paz com Deus. Porque às vezes a gente tem o hábito de achar que a graça, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus nos livrou de Satanás. Nós já falamos isso em outros vídeos, né? Mas principalmente nos livrou, é um bônus. Nos livrar das garras de Satanás é um bônus. Mas o pior que nós tínhamos que enfrentar era o juízo de Deus. Não é? Sim. E é desse juízo que ele nos livrou. Da condenação desse juízo, né? A grande verdade é essa, né? O que Cristo fez foi para nos colocar, né, justos diante de Deus. De Deus. Satanás está nessa história aí porque é interesse dele que o ser humano, como foi criado por Deus, né, e agora adotado de forma não... Hoje nós não temos a porção adoção, mas temos sim, né, colocação de Deus como filhos, né? Então nós somos filhos dele. Então por isso que o adversário luta tanto para tentar nos impedir de alcançar essa vitória. Não que ele tenha algum privilégio para poder fazer isso, não. O que Jesus fez para realmente foi nos reconciliar com Deus, né? A gente colocou o exemplo do açúcar, não é? Você pode sentir... Quer ver uma coisa que não é pecado, mas pode tirar a sua vida? Por isso que todo prazer, todo deleite de alguma coisa te custa algo, é o fato de você pegar uma moto e sair correndo. Né? Empinando, aí... Não é comigo, não. Fazendo curvas, né? Malabarismo, né? Então, o que você corre o risco? De morrer. De cair. Então, todo prazer custa algo. Verdade. Né? Então, nós temos que pensar por esse lado. Então, Deus não veio para te liberar para morrer. Ele veio justamente te livrar dessa morte, né? Te dar uma vida com qualidade. Te salvar na eternidade? Sim. Mas se a gente ainda persistir e ficar no pecado, custa um preço, não é? Não custa mais a salvação, porque Jesus pagou o preço da condenação, mas custa o preço, não é? E é nesse preço que a gente tem que pensar que Deus não vem nos liberar para isso, não é? Tem outros exemplos, quer ver, por exemplo, deixa eu ler aqui porque, né, foge a mente. A questão do vício, do álcool, né? Aqueles que se entregam à embriaguez, que se entregam, não é, que pegam no volante para dirigir, não é? Ele vai colocar a vida dele em risco, vai colocar a vida de outro. Então, todo prazer tem um preço, não é? Outro exemplo que a gente pode dar gostar de pornografia pode te custar neurônios, né? Se é uma pessoa viciada em pornografia, o que vai levar aquela pessoa? Né, a ter seus neurônios definhados, ser provado cientificamente. Então, quando Deus, né, nós não queremos aqui impor lei, nós já vamos entrar na graça. Sim, sim. Né? Nós estamos colocando Deus, só coisas que realmente nosso estão aí. cotidiano, né? Quando Deus ele diz que algo é pecado, não é para te privar o prazer, é para te poupar, né, de um dano, né? Mesma coisa, eu gosto de usar muito isso, né? A questão de uma criança colocar o dedo na tomada. Por que um pai diz não coloca? Por quê? Porque sabe que ele vai tomar um choque. Verdade. Né? Então, quando Deus diz que algo é pecado, é para te privar, né? Para te isentar, poupar. Sim.
do efeito daquilo ali, né? Então, a mesma coisa quando ele estipula que é algo pecado, para te colocar um limite, para te trazer um alerta, como se fosse assim, ó, cuidado, perigo. Perigo. Plaquinha de atenção tá lá. Não é? Então, mas aí o que a graça veio? Veio justamente para te dar liberdade, né, de olhar como um adulto olha para uma tomada e ele diz, eu não vou enfiar meu dedo naquela tomada, não é? É desse jeito. Então, por quê? Por isso que crianças teimosas, depois que se tornam filhos, quando insiste, né, em ir em direção ao perigo, o que ele faz? Ele permite, né, sob controle, né, sob supervisão do Espírito Santo, mas ele permite, ele deixa a pessoa, ele não priva, né? Assim como ele não privou o filho pródigo de ir lá no mundo experimentar o que ele quisesse experimentar, mas custou um preço, não é? Verdade. Então, o preço do pecado, né, o pior preço do pecado seria a condenação eterna, né? Essa Jesus já levou sobre si, né? Os efeitos também do pecado antes da morte de Jesus eram terríveis, não é? E isso foi suavizado, né? Porque até mesmo, né? Porque o pecado é tão maligno. Nós vamos entender a sutileza dele, porque ele vai te apresentar algo bom, ele vai te apresentar algo prazeroso, ele vai te apresentar algo que satisfaz a nossa carne, né? Mas nós vamos ver que a graça justamente nos livra disso, né? Vamos lá com os textos, senão a gente fica aqui muito... Sim. Nós vamos... Você quer? Não, é que eu estava colocando aqui... no versículo 30 de Lucas 15, né, fala justamente uma coisa que, como minha esposa colocou, o filho pródigo nele saiu, e uma coisa que me chamava a atenção era o seguinte, era uma fazenda, o pai dele era um fazendeiro, né, bem conhecido no local, e ele não foi atrás do filho, mesmo sabendo que ele estava passando aperto. Porque no versículo 30, nós vamos ver aqui que o filho mais velho, quando ficou sabendo da festa, conversando com um dos trabalhadores, ele conversou com o pai, né? E disse, olha, vem esse teu filho aí que desperdiçou os seus bens com as meretrizes. Ou seja, ele sabia onde ele estava, sabia o que ele estava vivendo, sabia o que estava acontecendo, né? Mas o pai ficou aguardando que ele, né, como diz a própria palavra, ele fizesse uma análise da sua vida. Eu preciso, né? E é interessante nós observarmos que mesmo que o pai saiba que o interesse do filho de retornar foi por causa da fome, estômago vazio, o pai não esperou nem ele falar nada, né? Abraçou, beijou, restaurou, né? Isso é a maravilhosa graça de Deus, né, para a nossa vida. A maravilhosa graça de Deus. Se hoje você anda meio, né, cabisbaixo por alguma coisa, ou triste porque ouviu outra, ou passando uma situação que você não está entendendo por quê, está envergonhado porque alguma coisa aconteceu e você sabe que foi uma atitude sua, não se negue a ir ter com o pai. Porque no mesmo capítulo 15 de Lucas, nós vamos ver que o pastor foi atrás da ovelha, se alegrou quando achou, trouxe, pôs nos ombros, né? Fez festa com as pessoas que estavam ali. Pelas 99 ele nem festa fez, mas fez festa por aquela. Então, a Bíblia fala que existe festa realmente por alguém que tenta, né, lutando voltar aos braços do Pai. E ele te espera. Pode ter certeza disso, que ele te espera. Nós vamos aqui passar por os textos, né? E uma coisa interessante que o pai, quando ele... O filho que não saiu de casa, né? O filho que estava em casa. Eu acho que ele era o mais pródigo, né? Ele faz esses comentários com o pai, e o pai disse para ele, meu filho, mas ele estava morto e reviveu. Verdade. Né? Então, olha só a visão do pai. Por quê? Verdade. Porque o que ele achou que era o melhor para ele, né, custou um preço.
Mas igual a parábola, hoje na graça, Deus ele te dá total liberdade de você fazer suas escolhas, Sim. né? Sem condenação. Você vê que em momento nenhum o pai, na hora que ele voltou, falou assim, eu te avisei, eu falei para você não ir, né? Quem mandou você ir, bem feito, quebrou a cara, né? Às vezes a gente fala isso, né, com os filhos, né? Mas aquele pai não falou isso. Né? Ele recebeu aquele filho de braços abertos. O filho até que tentou argumentar, né? A questão de, né, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não sou de... Ele não quis ouvir, né? Ele não quis nem ouvir, porque ele tinha os argumentos dele. Ele recebeu aquele filho de braços abertos. E hoje, né, isso é a maravilhosa graça. Nós temos um pai de braços abertos que diz, que sabe que o pecado é terrível, né? Que ele custa um preço, não custa mais o preço da sua alma, mas te custa angústia, vai te custar a saúde, vai te custar a família, vai te custar uma série de coisas que podem fazer muita diferença, né, aqui nessa terra, né? Pode não te custar a salvação, mas pode te custar. Mas agora como lidar? Não é a questão de eu não poder, nós já falamos em várias outras lives, né? Não é questão da lei, né? Não farás isso, não farás aquilo, não farás aquilo outro, e se fizer tem uma consequência, não é? Mas temos o texto, nós vamos falar textos aqui que vão mostrar que aquele que realmente recebe esse abraço do Pai, né, que consegue assim enxergar, por isso é tão importante essa luz brilhar na tua vida, aquele que consegue ver essa luz do Evangelho na sua vida, o prazer dele se torna outro, né? Totalmente diferente, muito diferente do que as pessoas julgam, né? A religião julga dizer também que essa graça vai tornar a pessoa libertina, mas não é nada disso, né? Nada disso. Tanto que você não vê mais, a parábola não conta o filho pródigo voltando lá fora. Verdade. Por quê? Porque ele experimentou o amor do pai. O amor do pai constrangeu ele, não é? Isso aí. A sentir, não ser obrigado, porque o pai deixou ele ir. E não lançou ele fora, não deixou, né? Tornou, dá tudo para ele de volta, né? Mas o que o pai disse para ele? O que aconteceu? Ele continuou em casa. Ele quis novamente ir para aquela vida. O pai falou que ele não... agora se tu for, acabou, hein? Não tem mais chance não. Não. Falou nada. Ele escolheu não ir. Nessa eu fico pensando no que estava em casa. Porque, né, o que ele tinha no coração dele. Ele se privou, né, dos bens do pai. Não sei o que aconteceu com ele depois, mas... Porque ele deixou raiz de amargura entrar no coração, Verdade. Deixou, né, a justiça própria, né, entrar no coração, e ele se privou do banquete, se privou, né, da alegria de ter aquele irmão de volta, né? Mas vamos lá, que não era nem falando... o nosso tema. Não, mas é interessante colocar, porque, né, foi bom. Vamos falar sobre esse engano, né? Tá aí, né, o nosso texto para ser ministrado aqui. Agora, esse não é o pior engano do pecado. Né? Tudo que nós acabamos de falar aqui não é o pior engano do pecado. Quer começar, meu amor? Não, tanto faz. Colocando então, aqui. O pecado já está lá na tela, né? Sim, já está. De tão traiçoeiro, escravizador, precisou Deus o neutralizar, né? E anular seu maior efeito, que foi a morte, né? Essa morte é a morte eterna, porque ainda passamos na morte física, né? Mas a morte eterna, né? Sim. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse estar em Cristo aqui, nós temos que ter um outro tema para a gente debater em uma outra live, o que é estar em Cristo, né? Então nós vamos dar uma resumida, porque nós vamos fazer uma live só para esse estar em Cristo aqui, já daria um debate, né? Já daria uma ministração, vamos dizer assim, né? Porque esse estar em Cristo é o quê? Está inserido na justiça de Cristo. Está inserido, não é?
Não na sua justiça, no tanto que você faz para Deus poder te aceitar, mas naquilo que Cristo fez, né? Porque hoje na nova aliança, o que nos torna santos e irrepreensíveis é o sangue. Não é a nossa obediência, não é o tanto que nós obedecemos, mas é o tanto que Cristo obedeceu. Então, estar em Cristo é estar na obediência de Cristo. Eu tenho até algo para colocar, claro que, como você falou, né, nós vamos debater isso, colocar esse debate, essa conversa, numa outra ocasião, com mais, tratando mais a fundo. Mas, analisando esse versículo de uma forma bem prática, no versículo 16, fala a forma como devemos estar, a forma como devemos ver. Porque a Bíblia diz que ninguém conhecemos, né? Como a palavra de Deus diz aqui, ó, assim que nós, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Antes conhecemos, né, Cristo, antes tínhamos conhecido ele segundo a carne, Cristo. Já agora não. Agora não conhecemos ele mais desse modo. Então aí ele surge a junção de um versículo. E assim, ele diz, e assim o quê? E assim que se você consegue enxergar a Cristo da forma como ele é para os seus filhos, não da forma como ele está como Deus, né? Como ele foi colocado à destra do Pai, o poder do nome sobre todo nome, não é só isso. Assim como ele é, ou como ele, né, é enxergado por mim. Porque da forma como eu vejo, é a forma como ele trabalha na minha vida. Por isso que o versículo 17 diz, e é assim, né? Se você consegue enxergá-lo como alguém que fez a troca no Calvário, então é assim que é estar em Cristo. Entender isso. A partir do momento que você entende, aí a Bíblia diz que é nova criação. Você disse uma coisa aí, ninguém conhecemos segundo a carne. Quem eu sou segundo a carne? Eu sou Andréia segundo a carne. Você é o Marcos segundo a carne. Então a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, para Deus, a Andréia já morreu, isso aí, já sofreu a sentença do pecado. E o Marcos também. Isso aí. Agora ele nos vê como? Ele nos vê Cristo. Isso porque aí. Nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Por isso nós somos uma nova criatura. É uma nova criação. Quando dá a impressão de falamos nova criatura, parece que é essa criatura modificada. Não é essa criatura, não é a Andréia melhorada, numa versão melhor da Andréia, né? Não. É uma outra criação, uma outra criatura. Sim, não é? Sim. É uma pessoa que morreu com DNA humano e nasceu agora com DNA divino. Sim. Não é? É muito mais profundo do que uma transformação. Não é? É uma metamorfose. Né? Nós éramos uma largata e nos transformamos em uma borboleta. Isso é metamorfose. Né? Sim. Nós sofremos essa metanoia, né? Que a Bíblia chama de metamorfose, essa transformação, né? Sim, e eu quero Você quer colocar? Quero colocar esse versículo aqui que eu marquei, né? Pra gente passar para eles essa realidade aqui, né? Vamos fazer aqui a transição rapidamente, né? Porque eu coloco em modo estúdio para ficar mais fácil e a gente desfaz para a gente poder ler. Tá vendo bem o que a Bíblia fala? Mas eu vou mostrar para vocês o que é o original de nova criatura. Porque a palavra de Deus diz em nova criatura, deixa eu só pegar aqui a Bíblia, aqui ó, e vou mostrar para vocês o que significa aí ó, nova criatura, olha aqui ó, eu até cheguei a marcar aqui ó, ato de criar, criação, tá vendo? Então a palavra original grega, quando Paulo escreve sobre isso, é isso aí, ato de criar. É uma criação, não é uma, como você bem colocou, não é uma criatura renovada. Porque quando você tem uma criatura renovada, é exatamente o que a religião propõe hoje. Que você... Mudança de comportamento. Mudança de comportamento, ou seja, isso é uma criatura renovada, recriada, né? Para que seja dessa forma ou daquela outra forma. Mas... uma nova criatura, não. Né? Uma nova criação, não. É, uma criatura diferente daquela que existiu. Sim. Né? Existiu porque para Deus é assim, existiu, não existe mais. A Andréia não existe mais aos olhos de Deus.
Por isso que é por fé, nós temos que crer, né? Ter fé nisso, né? Sim. Então, essa nova criatura é agora a forma como Deus vai trabalhar através dessa nova criatura, né? Que vai ter efeito nessa ainda que, né, está aqui sobre a terra, Andréia. Sim. Por isso que é de dentro para fora. Vai surtir efeito. O que foi criado novo em nós foi o espírito que estava morto. A Bíblia diz que Deus fez isso. E nós estávamos mortos em nosso espírito e agora temos, como diz a palavra de Deus em Romanos, agora Jesus veio, ele é um espírito vivificante. Estamos novos, vivemos. Nosso espírito agora é novo. Só que ele é novo em Cristo. A natureza adâmica morreu. Por isso que agora nós somos uma nova criação, né, de Deus. Então, por isso que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O 18. Ora, nós falamos que ia passar rapidinho, olha quanto tempo nós já estamos aqui. Não tem problema, depois a gente continua gravando. Ora, tudo provém de Deus. Não é nada com relação a você. Não é o que você faz ou deixou de fazer. Sim. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Foi você que foi atrás de Deus. Não é? O plano da salvação partiu, não é, do ponto de Deus vir até nós. Porque às vezes nós temos o hábito de achar que o véu foi rasgado para a gente poder entrar na presença de Deus. Isso também é válido. Nós podemos entrar na presença de Deus. Mas principalmente para que Deus pudesse vir até nós, né, e habitasse no nosso coração, não é isso? Então, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério dessa reconciliação. Ou seja, reconciliar o homem com Deus. Nós temos esse ministério, não é? A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Né? Não diz aqui igreja, é o mundo. É o mundo completo. O que Jesus fez, pagou a dívida do mundo inteiro. Agora, sabe o que falta? Eu e você contar para ele. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, a boa notícia. Né? Sim. Né? E todo aquele que crê será salvo. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus está em paz com o mundo. Está aí um engano do pecado. Dizer que Deus está irado, dizer que Deus está, né, que Deus vai punir o pecado, ou que está punindo o pecado da humanidade de alguma forma. Né? Ou seja, essas guerras, a pandemia, tudo que está acontecendo é Deus punindo o pecado. Como que Deus vai punir o pecado da humanidade agora? Vai chegar a hora, né, da ira de Deus. Como que Deus vai estar punindo o pecado da humanidade agora se Ele colocou todo o pecado da humanidade em Cristo? É um engano do pecado. E que muitas das vezes nós, como bons religiosos que éramos, né, ajudávamos no adversário nessa empreitada, de acusar Deus, né, de estar punindo um crime duas vezes. Ou seja, né, Ele já puniu em Cristo e está punindo de novo. Só que o que acontece? Nós não contamos, nós contamos o oposto para a humanidade. Ó, se você, né, Deus vai te lançar no inferno se você né, não largar esse pecado, ou se você continuar nessa vida. Então, nós pregamos o inverso da salvação. Né? Nós temos que contar para o pecador que a dívida dele já está paga. Independente de qualquer coisa. Que ele não deve mais nada. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a semente que nós temos que semear. A sua dívida já está paga. É a mesma coisa que você andasse na rua, olha só como que uma pessoa que deve alguém, né? Ela está andando na rua, de repente ela vê o seu credor de longe, o que ela faz? Ela corta a volta, né? Eu estou devendo uma fortuna naquele camarada, ó, eu vou meter o pé, não quero que ele me veja não. A humanidade está assim com Deus, né? A igreja, muitas das vezes, a religião, igreja não, vou botar, né? A religião, muitas das vezes, mostra um Deus que ainda está irado. Não é? E ao contrário, em vez de anunciar que já está tudo pago, anuncia, né, que ainda vão ter que pagar. Aí a pessoa vai sofrer a condenação porque
está pecando, porque, não é? Não, vai sofrer a condenação por não crer. Ninguém mais vai para o inferno por causa dos pecados. Não. Agora Não vai existe. para o inferno porque não crê. Por falta de fé. Nunca ninguém contou. Não é? Ainda estão correndo de Deus, vê Deus como um monstro, vê Deus como um tirano, vê Deus como, né, um assassino. Uma pessoa disposta a cobrar ao ser humano pelos seus erros. Que mata criancinhas, né, com Nossa, câncer, nossa. que matou não sei quantos milhões aí com as doenças que nós temos visto, né, que Isso. não pode nem falar o nome, porque senão cai lá na plataforma do YouTube. Então, esse é o evangelho que está sendo pregado, é o evangelho da condenação. Mas a Bíblia diz que nós temos um ministério da reconciliação. É contar para o pecador que ele já está tudo pago. Se ele crê, ele está salvo. Não é? Agora, os desdobramentos disso vai vir com o tempo. Não é? A partir do momento que ele crê, ele se torna essa nova criatura, ou seja, ele recebe no seu espírito a semente divina. Né? A Bíblia diz em Hebreus 10, 14, né, que ele vai e imprime as suas leis no nosso coração. Não é agora mais escrito em pedras, né? Lá no Monte Sinai. São escritas, são impressas no nosso coração. Então não há uma obrigação, há um prazer em se esquivar daquilo ali. Quando a gente fala sobre essa nova criatura, né, essa nova criação, e aquilo que está dentro de nós hoje, que nasceu, nós agimos por conta da nossa alma. A natureza adâmica agia por conta da alma, porque o espírito estava morto. Né? O espírito que ele conectava com Deus estava morto. Aí, agindo por conta da alma, tem toda a tendência de sentimentos, da visão, de desejo, de um monte de coisa. E o que aconteceu? O Espírito agora está vivo, em Cristo morando em nós, Deus morando em nós, Espírito Santo morando em nós. Agora o Espírito está vivo. Por que às vezes você ainda sente alguma coisa, tanto no corpo quanto na alma, os desejos, as vontades? Por quê? Porque esse Espírito precisa ser alimentado por fé. À medida que você for se aplicando em fé, na palavra, no Evangelho, na nova aliança, esse Espírito é como se ele fosse imprimindo na alma, como a minha esposa colocou aqui, as verdades, e essas verdades na alma faz com que o corpo produza os seus efeitos. A mudança de comportamento vai vir? Vai, mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A saúde vai vir? Vai, mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Claro que há imposição de mãos, tudo, mas a fé vai produzindo tudo isso, à medida que você vai crendo. E isso vai acontecendo, com certeza. E essa nova natureza habitando dentro desse corpo mortal, por isso que a Bíblia diz que é tesouro em pote de barro. Sim. É o que você realmente é nessa carcaça de barro. Não é? Isso aí. É algo sobrenatural, é algo, né, que não tem como explicar, não é? É só por fé. Isso aí. É só crendo, não é? Que isso aconteceu, que isso ocorre na hora que você crê. Então, a questão do que eu disse do devedor, ele anda na rua, ele corta a volta de quem ele deve. Então, por isso que as pessoas se distanciam de Deus, ou seja, Deus não está me olhando, né? E Deus, já que Deus, eu olho o que ele imagina, né? O pecado de tão terrível que ele obriga a pessoa, porque não faz parte da natureza carnal o pecado, não é? Sim. Assim como um cachorro, a natureza do cachorro latir, a natureza nossa adâmica peca. É a mesma coisa. É impossível não falar como um cachorro não latir. Por isso que a Bíblia fala, né? Que o homem que diz que não peca está mentindo. Está mentindo, né? Mas, o que acontece? Quando a gente diz para esse devedor que ele não está devendo mais nada, às vezes ele não acredita.
Fala, não é possível, né? A gente tem que contar para ele, alguém pagou a sua dívida. Tá vendo aquele credor que você está cortando volta? Por que você está cortando? A tua dívida já está toda paga. Ele não está mais irado com você, ele não está mais te procurando para te prender, para te lançar no inferno, para não. Ele quer ter relacionamento com você, ele está em paz contigo. Por isso nós saudamos com a paz do Senhor, a paz do Senhor, ou seja, nós estamos em paz com Deus. Desse jeito. Então, mas tem pessoas que não acreditam. Você fala assim, olha, está tudo pago, você não deve mais nada. E está tudo pago de eternidade em eternidade, porque às vezes a religião ainda pinta, né, um pagamento da conversão para trás. E dali para frente você tem que pagar. E adiantar muito pouco, né? Porque dali para frente a pessoa continua pecando, e aí? E aí? O que vai fazer? Vai consertar? Não conserta nunca. Não tem esse nem aquele que diz que consegue. A única coisa que apaga pecado é sangue. Né? Se o sangue foi até ali, dos pecados dali para trás, e agora, dos pecados dali para frente? Como seria? Não tem mais sacrifício de animais. E aí? Estaríamos condenados novamente. Então, é um pagamento, a dívida está quitada. Quitou. Jesus quitou a dívida. Não é? Agora, porque a dívida... Só que tem pessoas que não acreditam. Né? Você fala que está tudo pago, que você não deve mais nada, né? Que a humanidade não deve mais nada, mas tem muitos que não acreditam. Eu ouvi algo interessante sobre essa questão de não dever. No passado, né, na lei, o profeta Elias fez lá preparou, né, aquele holocausto. A Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu tudo, até as pedras, a água, tudo. Por quê? Porque a oferta era menor do que a ira que Deus estava naquele momento, né, contra Baal, né, contra o que estava acontecendo. Jesus na cruz, a oferta foi maior, né, porque a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E o fogo de Deus desceu ali, toda a ira de Deus estava sobre Jesus, só que a oferta dele era muito maior do que no passado. Tanto é que ele se entregou. Né? Toda a ira de Deus foi colocada ali, mas a oferta era maior. Ou seja, o pagamento é muito maior do que qualquer dívida do ser humano. A gente acha, as pessoas acham que ainda existe uma dívida que se torna muito grande, em que o ser humano tem que pagá-la novamente, que o ser humano tem que se corrigir novamente. Claro que qualquer coisa que a pessoa erre, ela vai trazer, como minha esposa colocou aqui no início, um dedo na tomada para tomar um choque. É uma placa de atenção, é prejudicial a si mesmo. Mas, no que se refere à condenação, é engano do pecado. É o tema de hoje, é engano do pecado. O pecado tenta, o diabo está colocando o pecado como um engano. Ou seja, o pecado, ele te condena, o pecado te separa de Deus, o pecado vai te levar para o inferno, o pecado não permite a comunhão com Deus, o pecado não permite que a sua oração seja ouvida por Deus. Engano do pecado, né? Engano do pecado. E isso é uma mentira, porque Cristo já levou todo o pecado, a oferta é muito maior do que toda a ira, então, de Deus, porque é Ele que estava colocando a sua justiça à prova, né? E a justiça de Deus foi aprovada. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque, né, o que é colocado? Porque quando se aponta o pecado, quando você fala que você está devendo... Falar do pecado é falar da dívida. Quando você diz para o devedor que ele está devendo, fala, tua dívida está aumentando. O que acontece com esse devedor? Ele corre. Muito mais. Né? Ele o corre Evangelho de Deus. Como boa nova... Agora, qual tá é longe. A boa notícia? Meu filho, você está perdendo tempo. Corre para perto dele, porque ele tá tudo pago. Tua dívida está quitada. Essa é a mensagem.
E o engano justamente é o que você está falando, né? Mas vamos ver os versículos. Vamos lá. Já lemos aqui, de 2 Coríntios. Aí... Mas esse 19 também, né? É interessante. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, olha. Está falando do mundo. E nos confiou a palavra da reconciliação. Isso que nós acabamos de dizer. Contar para o pecador que está tudo pago. Agora pensa comigo, amor. Como que Deus, analise bem, né? De acordo com a religião, analisando essa última frase aqui, como que um Deus santo, poderoso, ia dar para alguém que nem mesmo alcançou a reconciliação com ele, o ministério da reconciliação? Deus só iria entregar um ministério de reconciliação para aquele que entendeu que foi reconciliado. Reconciliado, isso aí. E a partir do momento que eu entendo isso, eu recebo dele para passar para o outro. Agora, se nem a religião diz que nem a própria pessoa está completamente reconciliada com Deus, como que ela vai receber esse ministério? Não, aí é ministério da condenação. Condenação, não tem como ser reconciliação. Tem o ministério da reconciliação e o da condenação. Hoje, muito se ouve do ministério da condenação. Condenação. É condenando e muito pouco, né, do da reconciliação. Tudo pago em Cristo Jesus, né? Aos que creem que a condenação por pecar já foi sentenciada em Cristo, são livres para escolher de não pecar. Eles vão entender em algum momento. Não se preocupe com o comportamento, né? O Espírito Santo, a Bíblia diz que é o próprio Espírito que ensina, que conduz, né, a santificação. Tanto que lá em Hebreus 10, 14 diz que nós estamos sendo santificados, né? Que fomos feitos perfeitos aos olhos de Deus, né? Porque a dívida foi paga. E agora estamos sendo santificados, ou seja, estamos sendo moldados pelo próprio Espírito, né? Tanto que produzimos fruto, não é nem obra, não é o que você tem que fazer, é aquilo que você vai produzir. A sua fé vai produzir frutos de justiça. Hoje eu até coloquei algo né, nas redes sociais, no seguinte: se nós alinharmos, a Bíblia diz, Jesus diz, né? Tudo é possível que crê. Ele deixou o caminho. Tudo, não exclui nada. Tudo é possível ao que crê. Crê no quê? Que a dívida foi paga. Agora as pessoas acham que é crer no milagre, crer na porta que vai abrir, crer, né, que Deus é poderoso. Ele é poderoso, mas ele só tem poder para agir na vida de uma pessoa se ela entra pelo caminho. E Jesus deixou o caminho. Aliás, ele é o caminho, né? Que é o quê? Crer. Crer que está pago. Se você crer que está pago, tudo é possível. Mas, né? Vamos lá, né? Vamos manter no foco aqui. Então, e mesmo que pequem, né, o veneno do pecado não mais exerce algum dano sobre os que crerem, né? Que crê que está pago. Rapidamente eles se desvencilham dos seus tentáculos, né? Por quê? Porque eles olham firmemente para o autor e consumador. Olha só, ele criou o plano, né? E consumou o plano. Qual é? O da fé. Que era a única coisa que nós... A tábua de salvação. Não tinha como nós se ver livre dessa natureza carnal. Só morrendo nela e nascendo uma outra. Era a única forma. E foi justamente isso que aconteceu, não é? Justamente. Hebreus. Pode ler. Você que 12, 1 e 2 diz: livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Né? Quando a gente lê esse versículo isolado, dá uma impressão de uma uma autossalvação, né? Aqui no sentido de se livrar do pecado para poder ser salvo.
Como a primeira coisa para você conseguir se livrar do pecado é você entender que ele já foi pago. Se você crê, né, que ele já está pago, que a sua dívida está quitada, aí sim, você se livra desses pecados. Só que a Bíblia, quando fala pecado aqui, está falando no singular, não diz nem pecados, né? Livremos-nos de todo peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? A carreira da fé. Qual a batalha, né, que Paulo falou nas suas cartas? O combate da fé. Porque o diabo vai te acusar, o diabo vai ainda dizer que o pecado pode te condenar. Ou não? Não é isso que ele tem feito? Trazendo culpa e condenação de uma dívida que está paga. Ou seja, quando ele traz culpa e condenação, ele diz para o pecador o seguinte: você ainda está devendo. Não importa o que a pessoa faça, ele sempre se acha um devedor. Devedor. A verdade é essa. Eu gostaria de colocar... Tem duas coisas que eu acho que é interessante nesses versículos, principalmente o versículo 1, né, que na Bíblia diz que estamos cercados, né, rodeados de nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Parece que o pecado está ali e nós é que temos que fazer alguma coisa. Porque a palavra colocada aqui, desembaraçando-nos, parece que é uma atitude nossa. Alto, né? Alto. Só que a palavra aqui, desembaraçando-nos, é no grego apotiteme, que significa colocar de lado, tirar do caminho. Ou seja, não é uma coisa que você tem que se fixar naquilo. É como se você visse algo que não é que você tem que se movimentar, não é que você tem que fazer alguma coisa, é simplesmente deixar de lado. É muito interessante porque a Bíblia diz: deixe de lado todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, que de uma forma sutil incomoda continuamente. De uma forma sutil. Essa é a palavra no original, né? Que é algo que é para a gente colocar de lado, deixar de lado. Não é, perdão, a palavra nem é colocar de lado, é deixar de lado. Deixar. Desembaraçando, ou seja, deixa de lado todo o peso e do pecado que tenta te assediar. Você pode ver que aqui são duas coisas, peso e pecado. Isso. Não é o peso que o pecado proporciona. Não, são duas coisas, o peso e o pecado. Qual é o peso? É a culpa e condenação Sim. que o diabo lança na mente e usa até a religião, né, para colocar mais peso, que é o ministério da condenação. Sim. Né? Então, livremos-nos do peso, ou seja, livremos da condenação, da culpa. Aqui diz, ou seja, deixe de lado toda culpa, né? E todo pecado, né? Tudo aquilo que do pecado. E do pecado, deixa de lado, que tenta te assediar, tenta te envolver, tenta fazer com que você sutilmente desacredite. Que tá pago. É isso aí. Por quê? Porque a palavra pecado, existe o pecado original de Adão. Então, essa palavra pecado aqui, se você for ver nos originais, é diferente da palavra pecados. Aí. Não é? O termo usado para pecado aqui é diferente da palavra pecados, porque pecados é o fruto de um pecado maior. Não é? Hoje, tudo aquilo que nós cometemos na carne é fruto desse pecado maior, desse pecado original. Qual é o pecado original? Se nós formos ver o original da palavra pecado aqui, né, eu coloquei até ali embaixo, né, no singular, como eu disse, é errar o alvo por incredulidade. Isso aí. Então, hoje, qual é o maior pecado que um ser humano pode cometer? Grega amartia. Errar o alvo. Errar o alvo, por incredulidade. Então, o maior pecado hoje da humanidade é a incredulidade.
Então hoje que nós pegamos ali, ó, livremos do peso, que é o quê? Culpa e condenação. E do pecado, que é o quê? Incredulidade. Que tão firmemente se apega a nós, ou seja, é muito rápido. Você tem que ouvir todo dia que a sua dívida está paga. Sim. Todo dia você tem que ouvir, você tem que ler uma coisa, você tem que ouvir algo que está pago. Porque todo dia vai vir a dúvida, será que está pago mesmo? É desse jeito. Não é? Mesmo quem creu, né? Mesmo quem ouve a mensagem da graça e escuta, ó, sua dívida está toda paga, você não deve mais nada. Mesmo assim, todo dia você é confrontado a desacreditar que a dívida foi paga. Todo dia você é induzido, por isso que ele firmemente ele se apega, né? Como se ele fosse tentáculos, como se fosse amarras, como se fosse ligas. Tu lembra da visão que Deus te deu? A Bíblia chama isso de ligaduras da impiedade, sim. Né? É desse jeito. Que amarra, que não deixa a pessoa crer que a dívida foi paga. O escritor aqui, os Hebreus, chega a dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos. Ou seja, seja ligeiro naquilo que Deus proporcionou para você. Não perca mais tempo olhando para algo que já foi feito, que já foi deixado de lado, que tenta te assediar, que tenta se envolver com você, se embolar com você novamente. Deixa de lado e corra com perseverança. Porque qual é o maior o alvo, o peso do pecado? É fazer você olhar para si. Sim. Continuar quando olhando. Você se olha ainda vivo, quando você não te enxerga morto, que você foi sentenciado em Cristo, que o fato de você não existir mais para Deus, aos olhos de Deus, como humano, mas como divino, inserido no corpo de Cristo, mas o peso vai te fazer enxergar você, olhar para si. Aí o que ele diz? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para quem? Para Cristo. É a mesma ilustração, né, quando o povo pecou, e ele era picado por aquelas serpentes, o que ele tinha que fazer? Olhar para a serpente de bronze. Né? Ou seja, não é que Cristo se tornou uma serpente, mas a nossa natureza serpentina, vamos dizer assim, de serpente, foi posta em Cristo. Ele não tinha natureza, né, de serpente, mas foi posta sobre ele a nossa natureza, não é? Para que hoje, quando nós olhamos, por que hoje nós olhamos para Cristo e nós vemos que a dívida foi paga? Porque a nossa natureza foi posta nele, né? E a natureza dele foi posta em nós, ou seja, a troca do Calvário, né? O povo tinha que fazer quando era picado por serpente no deserto. Ir até onde estava aquela serpente levantada por Moisés, né, naquela haste lá, e olhar para ela. Não tinha que buscar isso, ou fazer aquilo, ou deixar de fazer aquilo, ou fazer não sei tantas orações, nada disso. Ele tinha que olhar. Deus estava dando a graça para eles ali. Olha, esse é o fato que nós devemos ter como concluídos na nossa vida. Foi o que Jesus disse lá na cruz. Está consumado, concluído. E pronto. Não há mais o que fazer em relação ao pecado. Tudo que foi referente ao pecado foi feito ali. Agora, é claro que nós precisamos crer. Que a dívida foi paga. E o pecado, continuamos a dizer, não faz bem para ninguém. Só vai atrasar você. Só vai te fazer caminhar, né, em círculos. Atrasar muita coisa na tua vida, porque papai precisa tirar você do dedo da tomada. Comer bolota de porco. Isso. Então papai precisa ir lá, velhinho, não bota o dedo na tomada, não come, isso é coisa que está estragado. Isso vai te fazer mal. Eu tenho um banquete aqui pro meu filho e ele lá comendo bolota de porcos. Porcos. Então ele vai trazer você para o banquete, mas nisso foi o que Jesus disse, né? Que aquele rei disse para o seu servo: traga, faz força, traz para dentro da festa, porque está tudo preparado, mas eles querem ficar lá no meio
das imundícias, não, força que eles venham. O Espírito Santo faz esse papel. E o nosso papel não é dizer que você tem que fazer. Nosso papel é dizer que Deus fez tudo por você e Ele só espera que você tenha crer. O peso maior que você tem que fazer é isso, crer. E a Bíblia chega a dizer que temos que nos esforçar para entrar nesse descanso, ou seja, esforçar para entrar nessa fé. Que quem não crê não consegue sair de lá, do chiqueiro de porco. Não consegue. Ele até quer, né? Mas ele não consegue. Agora, o que crê, vai chegar a hora que você não vai querer. A visão daquele que estava lá, do pródigo, que estava lá tratando do porco, com vontade de comer a comida do porco, não era a visão da graça, era a visão da lei. Porque ele chegou a dizer o quê? Eu tinha medo do pai. Pai, eu não quero nem ser chamado de filho mais. Olha. Pode ser como qualquer um dos seus. O pai não ia receber ele como a única filho, coisa que eu quero é comida, porque eu estou passando fome. Mas e qual era a visão do pai? Não, meu filho, não é nada disso. Para, você não tem que falar nada, não deixou nem ele concluir. Traz chinelo, traz roupa, traz anel, vamos fazer festa, vamos. Porque essa é a visão do pai. Não é cobrar por você algo que ele já fez em Cristo. Amém? O versículo que nós lemos também fala que, né, que a qual agora está sentada à direita do trono de Deus. Por que Cristo está sentado? Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote ele não se assentava. Enquanto existia alguma coisa para ser feito, verdade, não é? Ele tinha que andar constantemente. Não tinha cadeira no templo, né? no lugar santo, não tinha cadeira, muito menos no Santo do Santo, porque ele não podia se assentar. Mas o nosso sumo sacerdote se assentou, porque está tudo pronto. A dívida foi paga, foi quitada. Se nós ainda tivéssemos que da conversão para frente, dar conta dos nossos pecados, não é? Como a religião diz que nós vamos ter que dar, o que acontecia? Jesus não podia estar sentado. Ele ainda tinha que estar, não é? Oferecendo o sangue dele todo dia, mas foi oferecido uma vez só, para sempre. Hebreus 10 vai falar isso, de uma vez para sempre. Acabou. Então, por isso que ele está assentado à direita de Deus, né? É isso aí. Eu abri até a Bíblia aqui. Hebreus 4, sem querer. Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ou seja, entrar no descanso